Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer encontrar com vocês aqui de novo. Hoje a gente tem uma conversa muito especial com um amigo meu, um dileto amigo meu, o professor Dr. Guilherme Gonçalves. Antes disso, antes da gente começar a nossa conversa, já estou vendo o pessoal aparecendo por ali. E vamos começar a falar hoje um pouquinho sobre pré-campanha, liberdade de expressão e igualdade de oportunidades com o Dr. Guilherme Gonçalves, né? Um advogado, um professor extremamente preparado, extremamente pronto para a gente poder conversar aqui sobre esses temas interessantes do direito eleitoral. Ele tem um perfil extremamente interessante, a sua conversa prende, o seu assunto prende, não só pela profundidade, mas também pela simpatia que ele sempre traz nas suas aparições. Tem um tempo. Olha, o professor Dr. Guilherme já entrou por aqui. Deixa eu consigo resgatá-lo. Vamos lá. Olha ele ali, ó. Muito bem. Boa noite, Guilherme. Como é que vai? Boa noite, Arthur. Que orgulho estar participando aqui, tudo ótimo. O orgulho é todo meu, já que você não vem mais aqui nas Minas Gerais, né? A última vez que você veio aqui, acho que foi naquele congresso de direito eleitoral que a gente organizou ali pelo TRE. Isso. Uma participação intensa que deixou saudade no pessoal. Então, daqui a pouquinho, está na hora de você voltar já, né? Terminando essa Covid, eu vou, porque, como você sabe, eu sou herdeiro das das Minas Gerais. Os meus pais são nascidos, né, no sul de Minas. E mais da metade da minha família mora em Belo Horizonte. Eu brinco que eu sou meio um paranaense meio mineiro. Não, tá certo. Não abandona a gente, não. E nesse tempo, Jamais. o que a gente tem para difundir esse conhecimento aí é convidar para as lives mesmo, né? Já que você não pode vir num congresso, num seminário, a gente em casa... Não, né? e estamos descobrindo como nós, comunicadores, que trabalhamos com liberdade de expressão e propaganda, quando nós imaginaríamos que seria tão fácil manter esse diálogo permanente, como eu estou dizendo em vários locais onde eu tenho participado, fervem lives das mais diversas qualidades, tendências. De fato, está se tornando um mecanismo que está fazendo aprofundar, não tenho dúvida disso, a quantidade de questões, a quantidade de temas que, por incrível que pareça, esse isolamento social está provocando uma espécie de engrandecimento e união, sobretudo da nossa comunidade eleitoralista, e não há tema que seja tabu, não há tema que não possa ser debatido. Eu tenho acompanhado também de outras áreas, mas sobretudo no direito eleitoral. É impressionante o alto nível, a qualidade e a participação que a gente tem, né? Então, para mim, é um prazer enorme. Você é um consagrado professor. Eu vi ali quase 17 mil seguidores. Pode-se dizer que é um digital influencer. Tá certo. Um blogueiro do direito. Mas é um blogueiro influenciador do direito. A gente isso sabe. Aí é um público ainda pequeno perto de outros aí, mas um público bastante seleto de seguidores aí que sempre estão contribuindo com os debates, Guilherme. Você precisa ver as perguntas que eu recebo a partir das lives aqui e tento responder a todas elas. A gente vai sempre recebendo e um negócio que falou interessante. Aqui, tem um grupo lá que a gente participa de WhatsApp junto. Acabei de mandar lá o folderzinho, né? Só hoje eu vi lá nesse grupo, acho que são 6 lives acontecendo, envolvendo direito constitucional, direito eleitoral e etc. E todas de excelente qualidade, né? Com colegas ali extremamente qualificados, né? Isso inclusive, a qualidade que a gente tem, né? Quanta gente qualificada que tem muito a contribuir, que a gente tem pelo direito eleitoral no Brasil inteiro. Aqui mesmo, no Paraná, nós temos o IPRAD, que é presidido pela Ana Carolina, né? Tem todos os predicados, só tem uma desvirtude que, coitada, ela acabou casando comigo, né? Azar dela, sorte minha. E hoje mesmo à noite nós vamos ter uma live aqui às 9h30 da noite. O IPRAD tem feito as lives às segundas e quartas, às 21h30, onde vai debater o assunto impeachment, mas só sobre o prisma jurídico. O extraordinário catarinense, que é o professor Rui Samuel Espíndola, um constitucionalista de mão cheia. Ou seja, não há debate que não seja possível fazer, né? E aí estou eu aqui com o maior prazer tentando contribuir para o que for necessário. Não, ótimo. Qual que é o Instagram do IPRAD, para o pessoal poder acompanhar, quem está seguindo a gente aí? @IPRADOficial, né? Toda segunda, @IPRADOficial, né? IPRAD, IPRADE, isso, é o Instituto Paraná de Direito Eleitoral. E todas as quartas, todas as segundas e quartas, 21h30, sempre tem um tema
E nós estamos procurando fazer o seguinte, nós aqui do Paraná somos os provocadores, estamos sempre convidando gente do Brasil inteiro. Em breve nós vamos fazer, por exemplo, um que acho que o pessoal aí que quiser acompanhar, fique atento, nós vamos trazer, chamar o Gustavo Guedes, que é conhecido eleitoralista, advogado de... Eu brinco que ele é da segunda geração do IPRAT, porque ele foi até meu aluno. Mas é um cara que tem um conceito extraordinário, foi advogado do ex-presidente Michel Temer. Eu digo para ele sempre, reitero, que ele foi o mais notável eleitoralista dos eleitoralistas paranaenses, quer dizer, causa mais polêmica que foi julgada no Brasil, ele era advogado, e ele é advogado hoje da Joyce Hasselman. Então nós vamos fazer uma live da Joyce Hasselman, provocada pelo Gustavo Guedes, porque sim ao impeachment, e na sequência, na outra, vai ser uma segunda e uma quarta, nós vamos chamar a doutora Karina Cufa, também uma grande eleitoralista, que se notabilizou por ser a coordenadora jurídica, advogada pessoal do presidente Bolsonaro, porque não impeachment? E colocar pessoas para provocar, né, para que todos possam ter acesso aos mais diversos argumentos em relação a esse tema, que é o tema do momento. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vai sempre provocando, porque o que a gente tem percebido, Arthur, é que o resultado dessas lives tem sido extraordinário. Muita gente, por exemplo, que assistiu uma que eu fiz há umas 2 semanas atrás também sobre esse tema liberdade de expressão, eu procuro difundir do pessoal aqui do interior do Paraná, eles ficaram assim, extasiados com isso. E aí pegou, hoje eu espalhei a nossa, certamente vai começar a entrar gente aí, porque, de fato, o pessoal do interior tem sempre falado, principalmente quem ainda está iniciando o estudo do eleitoralismo, impressionado com a qualidade dos debates, com a qualidade do tema, com o domínio, né? E vamos tentar aí, humildemente, não desonrar essa tradição de todos, né? De maneira alguma. Só pelos nomes que você falou aí, incluindo a doutora Karina Cufa, uma amiga, uma querida também, já está convidada para a live da semana que vem aqui. A doutora Karina também vem participar comigo. Hoje ela fez uma muito boa sobre cybercrimes, né? Ela, inclusive, lançou um livro a respeito disso. O cliente dela deve dar bastante material para esse negócio de cybercrimes, né? Então, aí ela já está se especializando a respeito. Tá certo, tá certo. Me conta uma coisa, Guilherme, eu te contei uma novidade aqui de Minas Gerais. Em Minas Gerais a gente tem 853 municípios, né? Você fala da segunda geração de eleitoralistas aí, eu também aqui, eu tenho vários alunos que acabam indo para o direito eleitoral exatamente pela quantidade, pelas possibilidades, pela demanda que existe, né? Embora tenhamos 853 municípios, eu aqui trabalho com direito eleitoral, presto consultoria para prefeituras, para as câmaras de vereadores, mas ainda assim eu te digo que faltam advogados na nossa área, na área do direito público, né, especialmente direito público municipal, e algumas pérolas aparecem, e foi interessante na hora que você propôs o tema, porque logo em seguida eu recebi, e a gente pode até começar por isso, eu recebi um cliente recebeu uma recomendação, foi passada essa recomendação, do Ministério Público Eleitoral no município aqui, que, te contando um caso rapidamente, né? Por favor. Um vereador acabou fazendo alguns atos que ele sempre faz, alguma distribuição que nem é vinculada à própria pessoa dele, enfim, fez uma distribuição e renunciou ao próprio salário. E com essa renúncia do próprio salário, ele foi lá e doou para uma instituição, e a instituição acabou adquirindo equipamentos para a Covid. Diante disso, isso gerou uma polêmica muito grande no município, e a promotora desse município elaborou toda uma recomendação. A recomendação proibindo atos de pré-campanha. Admire-se. Proibindo todo e qualquer ato de pré-campanha, ao contrário do que dispõe a lei, né? Exatamente. Os vereadores não podem fazer atos de pré-campanha, que a recomendação foi dirigida para eles. 11 vereadores. Ou seja, olha como que fica. E lá na recomendação, eu não vou passar aqui por razões óbvias, mas na recomendação tem dizendo assim: e se fizerem algum ato, estão proibidos de expressar isso, estão proibidos de vincular ao nome do vereador ou qualquer coisa nesse sentido. Em síntese, os vereadores não podem fazer política. Só coisa eles. Nojenta, né? Só isso. Só eles. Né? O resto todo pode. Só eles. É uma exacerbação. Veja, eu há muito tempo já tenho, quem me conhece sabe, eu tenho uma defesa extremamente contundente a respeito de se levar a sério, né? Imitando aí a obra clássica do Dworkin, Take It Right Serious, levar o direito a sério. Num sistema como o nosso, a liberdade de expressão, ela é dotada daquilo que o Supremo Tribunal Federal, utilizando um conceito importado da jurisprudência norte-americana, da Suprema Corte, chama de preferred position, um direito fundamental
dotado de posição preferencial quando em colisão contra os direitos, né? Isso já está consolidado na nossa jurisprudência. Aí, a liberdade de expressão tem vários meios de sua difusão, né? E um dos meios deveria ser mais protegido é justamente a liberdade de expressão das ideias políticas. Porque justamente, como eu digo, se trata de um meio privilegiado de exercício da liberdade de expressão, porque além da liberdade de expressão em si, outros valores constitucionais essenciais são preservados, são efetivados através da liberdade de expressão das ideias políticas. Nada mais, nada menos que o próprio Estado Democrático de Direito. E aí, justamente na liberdade de expressão das ideias políticas, que deveria merecer mais proteção do que a liberdade de expressão, digamos assim, corriqueiro tradicional, nós enfrentamos esse verdadeiro mal que é consequência dessa ideia de demonização da política. O que essa promotora fez, numa palavra só, é um ato horroroso de improbidade administrativa, confesso, porque ela violou, na minha opinião, é um artigo 11 clássico da Lei de 1429, porque ela simplesmente revogou no âmbito lá da comarca onde ela atua, tentou revogar utilizando-se, é abuso de autoridade. Ixi, ali eu não sou criminalista, mas deve ter uma seleção de tipos penais que ela cometeu, além do próprio abuso de autoridade. Porque a legislação federal expressamente autoriza, em todas as letras, a realização da pré-campanha. Inclusive, o legislador foi tão contundente nisso, eu sempre digo o seguinte, é uma contradição. Ao mesmo tempo que a gente evoluiu ao reprimir a liberdade de expressão em matéria de propaganda eleitoral, do período da disputa eleitoral, estrito sensu, reduzindo quantitativa e qualitativamente, o legislador meio que criou um espaço novo, que é o meu entendimento ideal, seria que sempre fosse livre, permitindo a pré-campanha. E é tão claro esse conceito que quando eu falo, eu sempre digo o seguinte, o que é propaganda eleitoral? Lá atrás, desde a década de 70, 80, o Tribunal Superior Eleitoral conceituou levar ao conhecimento do público, eu digo, são 5 elementos. Levar ao conhecimento do público o cargo almejado, quem é o candidato, né? As qualidades do candidato e o pedido explícito de voto. São 5 elementos. O que o 36A falou? Disse assim, tirando o pedido explícito de voto, os outros 4 elementos de caracterização do que seria a propaganda eleitoral são absolutamente livres. O parágrafo 2º do 36 é claríssimo. Pode pedir apoio político, pode dizer o cargo almejado, pode dizer que é candidato, enfim. E aí uma promotora à luz, utilizando desse subterfúgio da Covid-19, né, da pandemia, que de fato é grave, mas que justamente exige o contrário, mais ampla liberdade de expressão proíbe, é ato de improbidade administrativa, Arthur. Eu tive aí em Minas Gerais, agora não lembro se uns 7, 8 anos atrás, e eu fiz uma peroração contra os TACs, termos de ajustamento de conduta, que até então havia uma mania, não sei se ainda continua em Minas, porque eu fui terrorista mesmo aí quando eu fui. Falei lá na Assembleia Legislativa, e meus primos diziam, Guilherme, você está na TV hoje, um mês depois daquilo. Como assim? Aí eu descobri que a TV Assembleia repete, né, os eventos que ela filma. O Arthur acho que desligou a câmera. Não. A TV Assembleia repete os eventos que ela filma e aparecia lá, eu dando-lhe um cacete, com todo o perdão da palavra, nos TACs. Por quê? Porque é uma violência, uma perversidade você se utilizar de uma prerrogativa do exercício de poder do Ministério Público para coagir vereadores políticos a não exercer a política, violando a autorização legal. É uma violência sem tamanho. Eu acho isso um absurdo. O que é, sim, e aí se me permite a reflexão, necessário ter cuidado, é esta verdadeira confusão de categorias que a pandemia provoca. Ontem mesmo eu estava debatendo com a minha esposa, com a Ana Carolina, essa questão, como é que fica o parágrafo 10º do 73 e o inciso 7, no parágrafo 10º, o 7 e o 6, sobretudo na parte relativa à publicidade. Veja, é preciso ter uma clareza. E eu tenho orientado meus clientes. Vários clientes meus não quero abrir mão do salário. Primeiro eu xingo eles e digo, eu acho isso excessivo, mas eu não vou interferir na sua vontade. Mas o que eu tenho recomendado? Se for abrir mão do salário, se quiser doar o salário como meio de ajuda ao combate à Covid e, obviamente, obter algum ganho político com isso, gente, é natural. Faça. O que ele não pode fazer é pegar, abrir mão do salário e vou fazer uma fila de 50 eleitores aqui na porta para entregar uma cesta básica para cada um. Agora, o vereador, o líder político, abrir mão do seu salário, doar para uma entidade ou arrecadar doações para uma entidade, eu não vejo problema. O que não é possível, mesmo não seria possível mesmo antes da Covid-19, é fazer essa relação direta entre a vantagem doada e o eleitor. Aí pergunta, de onde você tirou isso? Veja,
O parágrafo 10º de 73 fala de bens, serviços gratuitos pela administração. Mas o parágrafo 11º de 73 proíbe, inclusive, fundações que têm um nome de parlamentares. É fazer uma interpretação sistemática. Se a própria fundação com o nome do parlamentar não pode fazer nada no ano da eleição, quanto mais o parlamentar em si. Agora, na excepcionalidade da Covid, abrir mão disso para fazer, de fato, um ato de ajuda, de solidariedade, desde que não se faça esse nexo direto com o eleitor, eu não vejo nenhum problema, né? Muito pelo contrário, eu acho até que é uma atitude recomendada. E qual é o mal do sujeito ao ferir a apreciação política com isso, né? Acho que é preciso, mais do que nunca, nesse momento de crise, né? Nos momentos de crise que a gente consegue averiguar a qualidade das nossas instituições. E é preciso parar, atacar de vez essa denominação da política. Não é possível que a gente não perceba ao que a demonização da política nos conduziu, né? Não há dúvida que essa radicalização que nós vivemos hoje, eu gosto muito de uma autora chamada Chantal Mouffe, que ela faz um debate sobre as teorias da democracia, pega as teorias comunicativas, Habermas, as teorias do John Rawls, e ele diz o seguinte: olha, nós temos que evoluir não numa democracia dialógica, vamos ser sinceros, nós temos que ter uma democracia agonística. Vamos admitir que há, de fato, posições controversas, diversas e divergentes. Mas o que a gente não pode fazer é permitir que a democracia se transforme num espaço de antagonismo. Porque o antagônico é o que traz a guerra. E hoje nós estamos vivendo antagonismo das mais variadas espécies que impedem até um consenso mínimo. E aí, eu não tenho dúvida de entender que isso é consequência também dessa repressão absurda no sistema constitucional como o nosso, que se fez da liberdade de expressão, em todos os sentidos. Ótimo, ótimo. E é interessante, inclusive você chamando aí a Chantal Mouffe, né? Ela fala exatamente que nas guerras, nas moléstias e nas pandemias é que a sociedade passa a se importar mais com a diferença do outro, exatamente para poder incluí-lo socialmente, ou, nesse caso aqui, incluí-lo politicamente, né? E é o que nós vivemos hoje. Se a gente passa a demonizar o vereador que quer praticar uma boa ação, como alguém colocou ali nas perguntas, né, passou alguém falando ali, essa demonização da política acaba corrompendo o princípio da isonomia, exatamente pelo fato de eu já ser parlamentar, eu já ser mandatário. Então, o errado é ser mandatário, né? E ele vai concorrer, os 11 mandatários daquele município ali concorrem contra todos os outros cidadãos que queiram praticar o mesmo ato, sem uma chance de equiparação nessa igualdade. Imagine, por exemplo, um empresário... É uma desigualização perversa, né? A gente sempre está, ok, é evidente que aquele que já tem mandato, minha pequena está achando alguma coisa. Até sua cachorra ficou indignada aí, olha. Ficou indignada, está brigando a favor da liberdade. Mas ela não tem liberdade de expressão, não, porque ela é reprimida. Sobretudo quando o dono está fazendo live. Mas, de fato, claro, de um lado a gente tem que pensar na ideia de igualdade de oportunidades, no sentido de tentar ter um equilíbrio maior entre os que não têm mandatos, que têm ingresso na política, permitir, né, alternância de poder, alternância de liderança, alternância de pessoas, não há dúvida. O que não é correto é se demonizar aquele que exerce o mandato. Exato. Outro dia, o senhor Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto, deu um exemplo assim que eu achei absolutamente interessante. Eu brinco que faz um ano que eu estou começando a me reapaixonar pelo Barroso, né? Porque eu sempre fui apaixonado pelo Barroso. Quando ele entrou naquele punitivismo, eu comecei a falar, será que daqui a pouco ele vai falar esqueçam o que escrevi? E há um ano atrás ele veio, talvez, percebendo para onde a situação estava se conduzindo, ele voltou. E ele fez uma revelação extraordinária. Ele disse assim: eu devo ter tido uns 200 alunos brilhantes na minha vida, excepcionais. Os que foram para o Ministério Público, não consigo contá-los. Os que foram para a magistratura, não consigo contá-los. Os que foram advogados, não consigo contá-los. Mas os que foram para a política, eu consigo, não preenchem uma mão. Aí ele diz, o que aconteceu? Nós provocamos com a demonização da política, onde ser político, exercer uma liderança política, um mandato, passa a ser alguma coisa necessariamente em si suja, em si desonesta. Muitas pessoas que eram lideranças políticas, que tinham essa vocação, acabaram ingressando no Ministério Público, na magistratura, isso palavras do ministro Barroso. E acham que de lá vão mudar o mundo. Não. O que muda o mundo é a política. Então, acho que mais do que nunca, e aí o que você acabou de dizer a respeito do que diz a Chantal Mouffe, é muito claro isso. Nós estamos vivendo um momento
E de toda crise, tem aquele, é até meio clichê falar que toda crise é também uma oportunidade, mas é fato isso. E nesse momento, a gente parece que a sociedade como um todo, né, com algumas exceções, como sempre tem que ter contraditório, passou a dimensionar o tamanho da crise social que nós vivemos. Uhum. E perceber a importância da liderança política. Sim. Segundo, é muito interessante, eu estou vendo isso em várias cidades, eu gosto muito de advogar no interior do Paraná, eu gosto de andar nas cidades, até a Carolina tem, mas você adora, você vai ficar em 3 cidades num dia. Para mim é revigorante isso, é revigorante tanto o ato de sair dirigindo para tudo quanto é lado, também gosto. De fato, viver. Minas tem 853 municípios, aqui são 399, né? E você, de fato, vive as realidades. O que eu estou percebendo? Que as pessoas começaram a redescobrir a importância do Estado. Uhum. A importância de uma liderança, né? Até outro dia eu recebi um meme que eu me matei de rir. Um sujeito com a famosa camisa verde e amarela, né? Como disse o Reinaldo Azevedo, os camisas amarelas, privatiza tudo e aí o Covid, os bichinhos caem em cima deles e saúde pública. Quando o bicho pega, aí a gente volta a perceber que essa instituição que nós criamos para mediação, né? E as pessoas estão percebendo que como é necessário que nós tenhamos lideranças políticas responsáveis. Eu tenho muita convicção que a saída desse processo é, de fato, eu sempre digo isso, para melhorar a democracia, mais democracia. Democracia se aprende votando, democracia se aprende exercendo. E tenho assim uma esperança, né? E por isso sou tão defensor da mais amplo debate, da mais ampla liberdade de expressão, que o eleitor brasileiro, que na minha opinião sempre se demonstrou inteligente, mas olha que... Não, ele sempre teve um voto consciente. Se você pensar no voto de 2018, você vai pensar num voto que foi dado, um voto indignado, né? Bom, já que está tão ruim, então... Alô? Que alguém me ligou aqui. Alguém percebeu-se que não adianta botar alguém para explodir tudo, que é muito pior. E aí me parece, Arthur, que essa regulação amiga da liberdade de expressão na pré-campanha, ela também deve necessariamente conduzir para uma visão jurisdicional da justiça eleitoral. Eu tenho sempre dialogado com os juízes e promotores nesse sentido, também amiga da liberdade de expressão no processo de disputa eleitoral. E por quê? Nós precisamos ter consciência que de 3 anos para cá, tudo que nós estudamos a respeito de parâmetros de controle da liberdade de convencimento, dos meios de propaganda, entrou em parafuso com o advento das redes sociais da internet. Sim. Tem um exemplo que não é meu, é de uma notável mineira, a professora Maria Silveira, que ela preconiza que a partir do momento e quem citou essa categoria bem é outro notável eleitoralista, o Diogo Reis, que até então toda a estrutura de regulação da propaganda, do equilíbrio da igualdade de oportunidades era baseada numa ideia onde eu era o emissor da propaganda e tinha uma comunidade de receptores. E aí, essa relação era fácil. Tinha um produtor de informação e vários receptores. Isso acabou. Hoje, como diz o Diogo Reis, a comunicação é de muitos para muitos. Eu sozinho, com uma felicidade de fazer um meme, eu posso produzir um abalo numa disputa eleitoral muito maior do que horas de televisão, né? A Marilda usa o seguinte exemplo. O que é um showmício, por exemplo, da Ivete Sangalo, comparado com uma fala da Ivete Sangalo no seu Instagram, 15 milhões de seguidores, pedindo apoio para alguém, né? Um showmício da Ivete Sangalo tem muito menos potencial de convencimento do que uma manifestação legítima, permitida, e diria eu, absolutamente impossível de ser proibida, da mesma Ivete Sangalo no seu Instagram. Ou seja, essa nova forma, essa comunicação em rede, né, como diria o Manuel Castells, absolutamente complexa e interativa, ela impõe que tenhamos uma nova forma de verificar. Eu, por exemplo, preconizo a ideia de que nós deveríamos liberar de vez a propaganda de rua de novo. Né? Por quê? Baseado, mas então agora o professor Guilherme enlouqueceu, agora ele está defendendo a liberdade e a igualdade de oportunidades. Onde fica? Eu digo, fica ali no limite de gasto de campanha. Eu criei um critério de igualdade de oportunidades efetivo. Se eu sou candidato a vereador em Belo Horizonte, eu vou poder gastar, não sei se é isso, até R$ 450 mil, ponto. Para mim, a igualdade está garantida. Se eu,
Guilherme quiser gastar os meus 450 mil reais contratando um caminhão de som e botando para rodar em Belo Horizonte o dia inteiro enchendo o saco do povo, o problema é meu. É minha liberdade de expressão. Agora, se o Arthur Guerra acha que o melhor dele é pegar 450 mil reais e fazer shows com artistas populares ao longo da cidade de Belo Horizonte, até 400 mil reais, opção dele. O terceiro candidato, o Gabriel, aí que está no show aí, o Gabriel Azevedo, se ele quiser gastar os 450 mil reais dele fazendo comunicação por internet, perfeito, né? Desde que não haja o abuso do poder, o abuso do poder no sentido de gastar mais do que pode, ou a compra de votos, né? Eu não vejo nenhum problema. E acho que esse é o debate que tem que ser travado. Por quê? Porque a jurisdição eleitoral tem que entender, né? E está entendendo isso, pelo menos do ponto de vista das teorias, dos julgamentos que eu tenho visto, compreenderam que o que é um outdoor contra uma fake news, né? Coitado do outdoor, né? Então não tem mais sentido você ficar brigando com o outdoor. O outdoor tem um potencial de convencimento infinitamente inferior em termos de alcance, em termos do potencial de convencimento, visualização, da capilaridade da visualização, do que um belo do meme, uma bela de algum tipo de vídeo que viraliza. Ou seja, é preciso que a jurisdição eleitoral, justamente para poder bem exercer esse papel de defesa da normalidade e legitimidade do pleito, passe a reler esses conceitos. Eu insisto nisso. E aí me parece que a única maneira de nós temperarmos esse domínio do mundo virtual, que o pessoal diz, é barato. Não, em tese é barato. Mas as pessoas não têm noção do volume de recursos que, por exemplo, foi injetado na campanha de um Donald Trump com a contratação, aquele escândalo da Cambridge Analytica. O volume de dinheiro que foi investido lá para dar o Brexit, que atendia determinados interesses econômicos, né? Qual que é a diferença? Através das redes sociais, você não consegue ter uma clareza de quem que é o produtor daquela informação. Pegue-se, por exemplo, as propagandas eleitorais absolutamente customizadas. Elas talvez não venham nem sob a forma de propaganda eleitoral. Não sei se todo mundo que está escutando deve ter acompanhado. Tem alguns grupos que começaram a agradecer aqui. Eu estou vendo o professor Raimundo Fernandes Nelto, o meu amigo Nilson Paulo, meu colega lá de Londrina. Muito obrigado pelo prestígio. Mas, Arthur, veja só. Eu percebi lá, teve lá um determinado momento lá que disse que um fulano teria morrido. Eu não lembro qual era a expressão, mas foi esvaziar um pneu, qualquer coisa assim. E o sujeito morreu, porque não teria Covid e tal. E uma pessoa lá se deu ao trabalho de pegar e diagnosticar 60 e poucos perfis que expressavam a mesma... uma coisa que meu tio conseguiu se libertar fazendo não sei o quê, tomando cloroquina. E eram 67 pessoas. Essas 67 pessoas têm o mesmo tio que saiu do mesmo hospital no Rio de Janeiro, tratado com aquele mesmo remédio. Então, se isso é verdadeiro, se isso acontece já num debate como esse, imagine-se numa campanha eleitoral. E aí a minha proposta é o seguinte: a mais ampla liberdade de expressão, de certa forma, vai neutralizar esse meio exclusivo e incontrolável que a gente tem hoje de discutir, de captar votos, que são as redes sociais e a internet, mesmo reguladas, né? Sempre tem um jeitinho, né? Se o sujeito consegue sabotar sites de altíssima segurança, eu acho que é muito, muito difícil que a Justiça Eleitoral, o nosso mestre Alexandre Basílio, que todos conhecem, eu digo sempre que é o jurista que mais entende, que eu já vi na minha vida que entende de informática, internet. Ele é um negócio assim espetacular. Eu ainda vou fazer nele, eu tenho quase certeza que ele é um Android vindo do futuro, mas eu não consegui convencer ele a fazer o teste ainda. Mas ele sempre demonstra que quando a gente avança num tipo de controle, saem 3 outros tipos de fugas desse controle. Agora nós estamos lidando com a deepfake. Eles pegam eu e o Arthur falando e colocam o Arthur cantando uma música ao invés de estar me perguntando, e outra, e eu falando tudo ao contrário do que eu estou falando aqui agora. Então, nesse ambiente, não tem saída. O controle, a hard regulation, a hard law, a tentativa dura de reprimir, sempre vai provocar saídas. O que nós temos é que ampliar o conteúdo da liberdade para permitir a qualificação do debate e a formação da cidadania através da livre opção, né? Se o sujeito quiser acreditar que, de fato, a pandemia não existe, que é uma gripezinha, que é uma porcaria, paciência. Nós demos liberdade de expressão. Desde que não venha aqui em casa sem máscara, pode ficando por lá, tá tudo certo. Ficando por lá, tá tudo certo.
Eu acho interessante esse ponto porque nós estamos sempre tentando, com o direito, regular o comportamento humano. E o direito não existe para regular comportamento humano e nem vai conseguir regular o comportamento humano, porque a inventividade, especialmente em todos os âmbitos, né, desde a clonagem humana até a realização de fake news, quanto mais você proíbe e cria direitos e cria regras, as pessoas vão inventando maneiras de fugir disso daí. E quando a gente fala de eleição, a gente está lidando com publicitários, com marqueteiros, com políticos e com advogados. Ou seja, 4 categorias Juntou a da raça. lista são especialistas em conseguir convencer as pessoas e trazer ideias que a lei não vai conseguir conter, né? Eu também sou a favor dessa plena liberdade de expressão. Eu acho que isso faz parte do debate, faz parte do convencimento das pessoas. Claro, como você bem colocou aí, observadas as questões do abuso de poder econômico, né? Existe agora também o abuso da Deep Web, né? O chamado BEI, ou a Black Artificial Intelligence, que traz ali ideias de que nós temos 2 caminhos para trabalhar a liberdade de expressão numa campanha eleitoral. O caminho de produzir material do bem, né? Ou produzir materiais que de fato convençam o eleitor a não votar no outro, mas votar em você. Mas existe também aquele outro lado, né? Que é da deepfake aí, ou da Black International, Black Internet, no sentido de que eu vou criar calúnias, difamações, problemas, etc. E isso às vezes vem velado sobre a forma de memes, né? Aqui em Belo Horizonte é clássico um caso de uma campanha eleitoral para prefeito, já estava no segundo turno, e aí o candidato, eu não sei se ele estava em primeiro ou segundo lugar, mas foi o que ganhou, ele veiculou na televisão um vídeo do outro candidato numa convenção, dizendo assim, vamos chutar o traseiro deles. Era mais ou menos isso que se falava. E aí, a campanha eleitoral ficou só nisso, Guilherme. Nos últimos dias, era só mostrando o vídeo do concorrente falando assim, vamos chutar o traseiro deles. Eu fico imaginando isso hoje, porque as pessoas não assistiam, desde essa época aí, propaganda na televisão. Ninguém sem consciência, tirando nós eleitoralistas, fica ali, de fato, assistindo propaganda eleitoral. Sim. Né? Mas como que isso conseguiu mudar a história da campanha eleitoral no município do tamanho de Belo Horizonte? E hoje, essa mesma potencialidade, ela está ali, ó, no celular. O sujeito pode mandar um meme, uma brincadeira e etc. E isso acaba mudando. Agora, nós não podemos pensar também que o eleitor sempre é idiota. Idiota no sentido de ignorante, né? Isso, ele sempre se deixar influenciar por qualquer coisa. Fica mais ou menos como a história do censor no Estado Democrático de Direito, né? Aquele que provoca censura. Ele tem uma inteligência tal, capaz de perceber alguma coisa que nós, cidadãos comuns, não percebemos. Então, ele que é o único capaz de dizer assim, isso você pode assistir, isso você não pode assistir. Eu acho que quanto mais a gente foge dessa ideia de cercar as campanhas eleitorais, de cercar a liberdade de expressão, mais a gente propicia ao eleitor o conhecimento e a possibilidade de escolher com liberdade, não é isso? Perfeito, né? Quer dizer, aqui até o doutor Nilson lembra muito bem. Nós temos hoje na nossa legislação eleitoral regulação para tamanho de adesivo pôr na janela da casa do caboclo. Quer dizer, é o fim do mundo. Ah, não, se botar com mais de meio metro, meu Deus do céu, em que mundo nós estamos, né? E tem que ser na janela. Hã? E o adesivo tem que colar na janela. Na janela, quer dizer, é um absurdo dos absurdos, né? E eu acho que quando os deputados votaram, eu questionei alguns que são meus colegas, estão loucos. Não, nós estamos cansados de dar dinheiro para publicitário e para advogado para defender. Eu falei, vocês estão criando um cadafalso que vai limitar todo o debate à internet. E aí vocês vão ver o que vem por aí. Porque daí não é o candidato mais capaz, o que tem mais capacidade de visualização, que mobiliza. É o que tem mais capacidade de manipular instrumento, o que filma melhor fotografia. E veio, né? 2 anos depois, aconteceu o que aconteceu, né? Por quê? Porque as pessoas simplesmente circunscreveram o seu exercício, ainda mais em tempos de agora, no tempo da Covid, então nunca mais, né? Muito mais ainda. Mas ficaram absolutamente vinculadas ao tal do celular, né? E aí se limitou o debate a isso. E quando você limita a liberdade de expressão a um instrumento, que é o caso do celular ou da internet, você também limita o mecanismo de debate, o mecanismo pelo qual você recebe informação, você trabalha com a informação, você discute a informação, quem vai ter maior ou menor possibilidade, ou seja, se circunscreveu a isso. E aí, com os mecanismos, como é que é essa aí? Black Intelligence. Black Artificial Intelligence. Black Artificial Intelligence. Inteligência artificial do mal. Do mal, né? Da Deep Web. Lamentavelmente, olha, por mais que a legislação
faça um esforço extraordinário, dote de instrumentos. Os instrumentos que existem são instrumentos que não conseguem ter uma eficácia resolutiva, não conseguem reequilibrar a eleição que foi abalada por um deepfake que viralizou, por exemplo, né? Uma manipulação na fala do candidato que é viralizado. Por quê? Porque a cultura, a educação que nós temos para a internet, ainda mais nesse ambiente de absoluta clivagem que nós vivemos hoje, e aí isso também, de certa forma, limita um pouco o alcance da situação, e é por isso que eu defendo tanto que a gente tem que voltar a reunir, fazer rua. Quem vai para o interior, para cidades pequenas e médias, sabe o quanto é importante isso. É isso que faz a cidade, inclusive, a eleição é um evento que tira as pessoas da casa, que faz as pessoas refletirem a cidade, seja porque gosta de um, não gosta de outro, mas aquele negócio perde. Hoje, cidades pequenas estão absolutamente absortas dentro do mundo virtual. Numa cidade é o Facebook, noutra é o WhatsApp. Tem um município que eu atendo aqui que virou uma guerra do meu cliente, que é o prefeito, contra o ex-prefeito que apoiou, rompeu, que quer caçar, porque lá tem um grupo, sei lá quantas pessoas tem, e eles ficam se agredindo. Então, há grupos que reproduzem a agressão daquele grupo. O debate fica integralmente dentro do celular. É uma coisa assim, maluca, né? E não se sai disso. Por isso que me parece que reconhecer a obsolescência da atual regulação da propaganda eleitoral é muito importante. E o caminho de reconhecimento dessa obsolescência passa pela interpretação adequada do âmbito de possibilidades da pré-campanha. Ou seja, vai se constatar que naqueles 45 dias é evidente que deve-se ter mais liberdade do que tem na pré-campanha toda, né? Eu tenho usado uma frase, Arthur, e para que não me entendam que eu sou a favor do liberou geral, não. Eu tenho dito o seguinte: tem que ter, para usar uma expressão que os ministros do Supremo gostam muito, na mesma medida, deferência, respeito, deferência com a liberdade de expressão e contundência contra o abuso de poder. Né? Quando me perguntam, mas então o que faz? Olha, eu tenho a impressão que nós não temos que disputar mais as questões relativas ao pode e não pode durante a propaganda eleitoral, não. Pela propaganda eleitoral, nós temos um limite no teto de gastos. Da pré-campanha, nós temos referenciais, ainda que jurisprudenciais, decorrentes da interpretação do 36A, importantes. Mas onde eu vou, de fato, reprimir, onde eu vou, de fato, combater os excessos relativos ao exercício da liberdade de expressão, não é na regulação da propaganda, é no abuso de poder. Aí, me parece que nós podemos voltar a ter uma avaliação, porque há o inciso 14 do artigo 22 da 6490, que é a legislação que regula a AGE, as representações todas, ele fala de gravidade da conduta. A gravidade da conduta é uma expressão jurídica que permite várias interpretações. E a gente superou a ideia da proporcionalidade, né? A gravidade é um conceito que ele é mais denso, mais rico, apesar de muitos dizerem assim, não, mas é a proporcionalidade contra o nome. Ou a potencialidade. Acho, por exemplo, desculpe, proporcionalidade não, potencialidade contra o nome, você tem razão. Mas veja, como diria o Ciro Gomes, veja bem, repare bem. Se você consegue comprovar, por exemplo, que o sujeito até não gastou tanto, vamos supor que ele tem um limite lá de gasto de 1 milhão numa candidatura a prefeito, mas ele meteu 300 ou 400 mil reais numa pré-campanha de internet, abusando de deepfake, de fake news e tal. Ora, você não vai fazer uma avaliação aritmética disso, que me parece, inclusive, que foi o que justificou a cassação daquela senadora do Mato Grosso, a tal da Selma, o Moro de Saia. O Moro hoje está bem baixo, coitado. O Moro Saias, então. E aí o que agora é Moro Saias. Moro Saias. Saias daqui, corre e tal. E o que acontece? Nesse conteúdo, nesse ambiente, você qualifica. Eu não tenho nenhuma dúvida, se eu tivesse uma colisão, tivesse que decidir um sujeito que meteu 50 outdoor na rua, aplica-se a multa da propaganda extemporânea nele, exagerou no outdoor. Mas eu não consigo enxergar ali, e mesmo que ele tenha gasto 5 ou 6 vezes mais com outdoor, do que alguém que consegue, por exemplo, com um valor menor, comprar os números de celulares de toda a cidade e produzir, através do disparo em massas, de fake news ou mesmo de algum tipo de notícia, para toda a comunidade, através da internet, produção em massa de fake news. Você não vai avaliar isso sob a ótica econômica, mas sim sobre a eficácia que isso tem em termos de convencimento. E você só consegue fazer isso, Arthur, se você parte da premissa da liberdade de expressão. Sim. O que me parece é que é uma espécie de inversão de ônus argumentativo. Hoje, na verdade, há uma espécie de premissa
que já parte da ideia de que aquilo que o político ou aquele que quer ser político faz é sujeira, é errado, está equivocado, está fora de época. Ao invés de subverter isso, o ônus argumentativo de declarar qualquer meio de exercício da liberdade de expressão, sobretudo das ideias políticas, equivocado, errado, desequilibrador, tem que ser de quem acusa, né? E Sim. há que se perceber também nesse momento, e a atual resolução da propaganda eleitoral 23.610 tem um dispositivo que me pareceu... Aliás, a 23.610 trouxe 2 dispositivos extremamente interessantes. Um deles eu me lembro de cabeça, que é o artigo 9º, que fala que o poder de polícia da jurisdição eleitoral em matéria de controle da propaganda ou controle da liberdade de expressão na internet só comporta um controle de forma. Ou seja, o poder de polícia não pode analisar o conteúdo e dizer isso aqui está errado, isso aqui está fake news. O conteúdo, quem tem que reagir são os próprios atores disputantes do pleito. Candidato, partido, coligação, cidadão. E tem um outro dispositivo que eles interpretaram conforme a Constituição, o famoso artigo 242 do Código Eleitoral, que eu sempre digo, que traz a mais bela definição de propaganda que eu já vi, né? Criar artificialmente na população estados mentais passionais. Pô, nunca ninguém escreveu propaganda de uma maneira tão precisa. E aí o 242 era utilizado para dizer que isso não pode, era uma contradição. A melhor definição de propaganda era para dizer o que não era propaganda, que era propaganda vedada. E essa nova resolução 23.610 diz, olha, quando for interpretar o 242, isso tem que ser interpretado diante do novo cenário, de forma a não coibir nenhum tipo de manifestação de pensamento, liberdade de expressão e difusão das ideias políticas, né? Coitado dos eleitoralistas, vamos ter que achar outra coisa lá quando o cliente pede alguma coisa impossível. Ah, aquela propaganda me ofendeu, representa, vai lá o artigo 242, acabou. Mas, de todo modo, isso é indício de que há um novo ambiente da gente requalificar a liberdade de expressão. Deixa eu ver o que o Ângelo aqui, meu grande Ângelo, um servidor extraordinário, extraordinariamente competente e estudioso do Rio Grande do Sul, diz lá, o professor Jaime Barreiro Neto entende que o abuso de poder político pode ocorrer no âmbito acadêmico, clubístico, docente, baseado em relações privadas. Nosso aniversariante, obrigado, me denunciou para o povo aqui, concorda? Não, eu concordo, sim. Ele cortou a minha surpresa, na verdade. Ah, ele era tua, né? Ele já atravessou aqui. Ele já atravessou aqui. Obrigado, Ângelo. Não, o abuso do poder político, e eu concordo, Ângelo, eu acho que o político, aqui as pessoas têm mania de reduzir o político ao estatal, né? E há espaços públicos não estatais, é uma expressão bastante... A gente discutia muito isso na década de 90 no direito constitucional administrativo, que de fato podem resultar em exercícios de lideranças que têm essa atividade de constrangimento. Eu não vou nesse acadêmico clubístico docente. Eu vou te citar como exemplo a ideia das igrejas e dos templos. Religioso. Né? Templo religioso, claro, né? Que agora chama abuso de poder religioso. O que eu entendo de teoria de abuso de poder, a gente tem os abusos de poder genéricos, que é dos meios de comunicação político e econômico, e tem o que eu chamo de abuso qualificado. A compra de votos, né? 41A, o gasto, a arrecadação e gasto ilícito de recursos, 30A, as condutas vedadas, que são abusos de poder político qualificados. E para ilustrar, e respondendo à pergunta do Ângelo, uma espécie de abuso de poder político não estatal, parágrafo 11º do artigo 73. O uso de fundações privadas que tenham o nome de um determinado parlamentar, de uma liderança política, que acabam distribuindo bens sociais no período eleitoral. É um abuso do poder político qualificado de uma instituição que não é necessariamente estatal ou de pessoa jurídica de direito público. Então é possível sim. Agora, o cuidado que tem que se ter, e aí aproveitando para polemizar com o Ângelo, Arthur, é o quê? É legítimo que eu, como liderança acadêmica, utilize do meu espaço acadêmico para produzir e afirmar minha liderança política. Tanto quanto se eu sou jogador de futebol, né? Eu sempre fui fã do Romário, né? Aí diz, sacanagem, o cara é Romário, vai ser candidato a senador. Eu brincava lá até dizer, ainda vai ser um grande senador. E quem está no Congresso sabe. Ele é um cara sério, comparece em muitas sessões, tem feito intervenções bastante interessantes. Tiririca. Tanto quanto um professor. O Tiririca, né? O Tiririca, surpreendentemente, é um bom parlamentar. Assíduo, continua, né? Aí o Ângelo dá o exemplo dos caciques e lideranças indígenas. Tem um precedente famoso, Ângelo, aqui do Paraná, que se decidiu que o cacique não é, tecnicamente, um líder político. E aí fugiu, né? Acabou, foi um caso até que o Moisés Pessutti trabalhou e não colocou. Mas eu admito essa possibilidade quando o desvio de atuação
se torna abuso, né? O exemplo clássico, na minha opinião, do abuso do poder religioso, quem fala melhor que isso é o Luiz Eduardo Pitinin e a Maria Cláudia Bucanieri, é o sujeito na igreja constranger os seus fiéis a dizer, se não votar no fulano, você vai para o inferno, né? Então, isso é um caso clássico de abuso do poder do quê? Dos meios de comunicação. Para mim é um misto entre meio de comunicação e político, porque é um caso de exercício de liderança, né? E aí eu volto a dizer, é aí que se dá o controle preferencial, o controle mais efetivo, como eu disse, o controle contundente em relação aos abusos do exercício da liberdade de expressão. Não na liberdade de expressão em si, né? Claro, não vamos também jogar ao universal isso, né? Eu também vai ter um debate aqui que nós vamos promover no IBRAT, que nós vamos chamar o Rodolfo Viana para falar sobre esse limite tênue entre o hate speech, o discurso do ódio, e a liberdade de expressão, né? Eu não acho que toda e qualquer forma de revelação de pensamento ou de convencimento também é colocado. Ora, se a gente tem limites, que eu chamo limites materiais, em termos de sua organização de partidos políticos, que é um dado essencial de qualquer regime democrático, eu não posso fazer um partido sexista, racista, ou o Partido do Sul é meu país, que era uma imbecilidade que, por um certo tempo, prevaleceu aqui no estado do Paraná, quando brigar, o Sul é meu país. Falei, separa essa merda, desculpa, separa que eu vou embora para o Nordeste e para Minas, vou procurar as minhas origens, né? Mas, se há esse limite, eu não posso registrar um partido com uma bandeira racista, uma bandeira de violação de dignidade da pessoa humana, com uma bandeira que afete os pilares, né, a indissociabilidade do nosso país, os princípios republicanos. Me parece que esses limites também têm que ser estendidos para a liberdade de expressão, né? E, portanto, nem tudo é lícito se falar. Há determinadas coisas que devem merecer a mais contundente repúdio. Exemplo que está acontecendo nos últimos domingos aí que aconteceu, né? No atual, mas vai usar a Lei de Segurança Nacional, tá certo, ela está ultrapassada, foi feita no ambiente errado. Mas o Código Eleitoral é de 65 e nem por isso a gente deixa de aplicá-lo. Ora, não é possível tolerar, no presente contexto histórico, que se defenda de intervenção militar, que se defenda a volta do AI-5. Isso é a barbárie. E a barbárie tem que ser combatida. O sujeito pode até falar, mas se responsabiliza pelo que falou. Tem que ser responsabilizado, né? E isso é uma ideia presente. Você não permite a censura. Agora, falou, se responsabiliza. Tanto quanto você mas liberdade de expressão agora é absoluta? Não. Na própria norma constitucional, inciso 9 do artigo 5º, tem claro. O limite mais claro e a condição de possibilidade da juridicidade da liberdade de expressão é a vedação ao anonimato, né? Isso. Então, você pode se manifestar, mas desde que você se identifique. Até para ser responsabilizado se você falar alguma coisa que discrepe daquele amplo campo de diálogo que se tem num sistema constitucional e um Estado democrático de direito como o nosso. Bacana. Eu falei ontem isso com a professora Flávia Bahia, que também participou da live aqui comigo, sobre a ideia de liberdade de expressão. Embora no dispositivo lá é livre a expressão do pensamento vedado ao anonimato, não tenha qual é o limite, esse limite está no inciso 2, que é o princípio da legalidade. E se essa expressão ofende com um xingamento racista ou nazista, etc., que o seja, ou machista, etc., isso pode ser plenamente cerceado. Eu tô achando bacana porque você falou aí da questão do abuso de poder, e ali a gente são 7h20. Daqui a pouquinho a gente tem que encerrar no Instagram. Você sabe que derruba a gente, né? Abuso de poder no Instagram. Eu estou orientando uma monografia de mestrado sobre abuso de poder digital, né? Que é o próximo passo que daqui a pouquinho vai começar a ser cerceado também, né? Já que vão querer colocar a ideia de abuso de poder político, econômico, etc. Como você bem falou, existe o abuso de poder genérico, né? Não é usar o poder. O professor ele está usando o poder, né? O jogador está usando o poder. Agora, quando ele abusa, seja o meio, não interessa. Interessa que ele está indo além daquilo que é permitido. E só para chamar a atenção aqui, você falou do Romário. O Bebeto esses dias passou na televisão aí fazendo aquele Nana Neném, né? Outro dia eu estava dando aula no cursinho, só para fugir um pouquinho do assunto, Guilherme. Aí dando aula no cursinho preparatório. E eu fiz uma pergunta, não lembro muito bem o que era, tipo, quais são os requisitos para a medida provisória? Aí o aluno lá respondeu assim, relevância e urgência. Aí eu fiz assim, opa! Aí fiz o Nana Neném. Ficaram mais de 300 alunos me olhando assim, tentando entender o que era aquilo. Essa geração não lembra mais o que é o Nana Neném do Meu Bebeto, Deus do céu. E Romário também,
o pessoal também não lembra mais, né? Eu tenho um filho de 8 anos que ele falou assim, esse daí é o jogador, que ele fica vendo na internet, mas não sabia que se tratava daquele ali, seu Romário, né? Passa, como eu falo, eu só fui entender o que foi o Pelé quando eu vi o filme Pelé Eterno. Que de fato, cara, adoro futebol. Entende. Mas eu sou do tempo, eu lembro do Reinaldo. Ei, Reinaldo é o nosso rei, do nosso galo aí de Minas Gerais. Inesquecível, Reinaldo. Do Toninho Cerezo, Luizinho, o Éder Aleixo. Aquilo era time pra lá de João Leite no gol, que aliás virou deputado estadual. Deputado estadual. Mas, tive a oportunidade de trabalhar para ele na última campanha. É um sujeito extraordinário, né? Eu tenho até hoje uma camisa do João Leite guardada, porque minha família é toda do Galo, né? Quando aparece um cruzeirense para querer namorar uma prima minha, 2 conseguiram casar, mas olha, os bichos são consistentes. Primeiro o cruzeirense querendo casar com uma mulher. Outro, brincadeirinha, isso é liberdade de expressão. Mas, para resistir à minha família, eu tive um tio meu, o marido da irmã mais velha da minha mãe, foi campeão do gelo. Márcio Politi foi zagueiro daquele time do Galo, campeão do gelo. Então, o fanatismo da família é extraordinário. Mas voltando aqui, eu considero, eu acho que é o próximo passo, né, dentro dessa linha. O que a gente precisa, Arthur, a minha proposta é assim, abre a liberdade, né? Você já viu o Galo ser campeão brasileiro, não, eu vi ele ser campeão da Libertadores, tá bom, filho? Uhum. Gabriel Pérez, né? Tá ótimo. E eu vi o Cruzeiro cair para a segunda. Não pode falar muito que eu sou coxa. E o meu Coritiba vai jogar bastante. Agora ele subiu, né? Mas o meu Coritiba, a cada 4 anos, ele gosta de ir para a segunda divisão. Tem um pacto com os oprimidos. Mas só para concluir, então eu acho assim, ao mesmo tempo em que a gente aposta na liberdade de expressão, a contundência com a relação do abuso de poder é grande. E é por isso que não vai dar para fazer isso que eu defendo. Por exemplo, você sabe, até naquele curso que o professor Rodolfo Viana aí de Minas faz, eu fiz um bate-papo com ele sobre o porquê eu defendo a possibilidade de ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral antes do registro de candidatura. Uhum. Justamente porque eu pretendo manter coerência nessa ideia de que, ao lado de uma maior liberdade de expressão, do que eu chamo de deferência com a liberdade de expressão, a gente tenha que ter contundência com o abuso de poder, inclusive manejando um instrumento mais eficaz que a legislação eleitoral nos dá, não só para reprimir, aqui que está o pulo do gato, mas para evitar e prevenir o abuso de poder em qualquer de suas formas, que é o manejo da AGE. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. Eu acho que a gente tem que voltar a ter aquele ambiente democrático. E claro que eu não vou ser saudosista a ponto de achar que tudo, a eleição vai acontecer na rua, com comício e tal, não vai. Mas eu acho que quanto mais pluralidade de instrumentos nós tivermos para permitir os mais amplos debates, eu não tenho nenhuma dúvida que até... Alguém me ligou? A tendência é nós ganharmos em qualidade de debate. E ganhando em qualidade de debate, a tendência é não termos mais dúvida em relação à democracia, podendo avançar, já que você falou com a Chantal Mouffe, eu concluo com ela, desse ideal de termos uma democracia verdadeiramente agonística, onde a gente não esconda as divergências, mas consiga resolvê-las de uma forma democrática, com maiorias que exerçam seus governos, mas com minorias respeitadas, né? E, para concluir, o limite da liberdade de expressão não é só a legalidade, mais do que a legalidade, está lá no artigo 1º, é a dignidade da pessoa humana, a cidadania, o pluralismo político. Nós temos conteúdos. Tudo isso que afronte esses princípios, como eu disse, temos que ser deferentes, mas abusou, que é o caso, temos que ser contundentes, até para que se tenhamos uma democracia mais saudável. Ótimo. Guilherme, eu queria te agradecer imensamente, não só em meu nome, mas em nome de todo mundo que passou aqui pela live, que teve a oportunidade, das pessoas que vão assistir ainda não ao vivo, né? Essa live fica aqui por 24 horas. Agradecer imensamente e te dar os parabéns duplamente. Não só pela brilhante exposição que você acabou de fazer, expondo pontos de maneira muito objetiva, dessa maneira contundente, dessa maneira didática que você sempre faz, mas especialmente pelo seu aniversário também, que você possa comemorar, né? Que a gente possa comemorar essa data por muitos anos, agradecendo aí, porque o presente do seu aniversário é justamente a sua presença ao nosso lado aí, dentro dessa constelação do direito eleitoral. O Guilherme é uma das estrelas que mais brilha aí dentro do direito eleitoral. Agradeço, então, imensamente mesmo. E quando vier a Minas, né, espero que a meu convite a gente possa se encontrar e celebrar todas essas ideias em conjunto. Tá bom? Professor Arthur, eu que agradeço muito. De fato, é um presente. Quem me conhece sabe que eu detesto falar e eu odeio ainda mais falar sobre direito eleitoral e de liberdade de expressão. Eu agradeço e vai ser sempre um prazer. Estou sempre à disposição. Agradeço a honra do convite. Tá ótimo, então. Pessoal, lembrando que amanhã a gente tem uma live tripla com as duas irmãs, Andréia Camargo, Ângela Camargo e eu,
falando mais uma vez sobre os efeitos do coronavírus, agora os impactos sobre o princípio da preservação constitucional da empresa. Tá bom? Um grande abraço, professor Guilherme. Um abraço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até mais. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.